Eu gostaria de puxar para a questão do filme, que o Alexandre pode me ajudar, e talvez tu possa, se tu não viu, tu possa falar em cima e nos trazer outro. Fundamental a gente retomar algo que tu deixaste muito claro aqui, que a gente pensa esse lugar do grande outro numa rede de subjetividade que não é só a mãe, o pai, enfim. Mas nesse filme, ele ilustra muito bem, o nome é O Retorno de Ben, né, com a Julia Roberts. E nesse filme tem uma questão que o personagem, o Ben, vem justamente no Natal, no momento que o resto da família achava que não era próprio ele sair da clínica, né? E ele testa o tempo inteiro o amor incondicional dessa mãe. E essa mãe tem um discurso muito interessante, que ela diz que ela ia estar colada o tempo inteiro nele para protegê-lo. Então, aí tem uma coisa da fronteira entre a proteção e essa colagem, né, na qual, paradoxalmente, ele, o usuário, claro, não dá para generalizar, tudo depende da escuta e da história de cada um, se destrói, mas volta, né? Volta a pedir o carinho, volta a pedir a proteção. Esse filme é bem interessante porque traz pontualmente esta questão e também, né, Alexandre, o contexto, a rede do tráfico, os amigos, as questões afetivas. Então, acho que é importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso, e talvez tu tenha outro filme também para nos falar, Sandra. Não sei, tu chegaste a ver O Retorno de Ben? Não vi, mas eu sei mais ou menos da série de filmes que ele faz parte. Né? Uhum. Eu acho esse tipo de filme muito problemático, tá? Sim. Porque justamente, primeiro coloca toda digamos, a responsabilidade de uso no sujeito, né? Uhum. E aí, assim, então elimina tira o sujeito do seu contexto familiar, porque ele está incomodando, e ele incomoda mesmo, né? E aí eu entendo as famílias que querem exportar a pessoa. Mas então, tira, né? Mas nada se modifica naquele universo para onde a pessoa vai voltar. Entendeu? Não se trata a família, tratar, eu quero dizer assim, não é porque tem alguma coisa de doença, né? Não gosto dessas palavras, tá? Mas, assim, tem relações que ali se deram de determinadas formas que precisam mudar, né? Então, assim, se supõe que a gente retira a pessoa daqui, leva lá, aqui tudo permanece igual, né? Aí só trata a pessoa lá, aí ela vai voltar para o mesmo universo de relações. Aliás, professora, a senhora não assistiu o filme, mas é exatamente isso que ocorre. Porque o filme dá margem para essa reflexão. O local onde ele está é exatamente igual, né? Exatamente igual. Óbvio que a mãe também é exatamente igual, enfim. Ou seja, termina o final do filme o menino voltando ao uso, né? Realmente, isso parece até uma equaçãozinha quase fácil de adivinhar o resultado, né? Sem sombra de dúvida. Esses filmes vêm numa série, eu vi vários desse tipo, né? E assim, eu acho que isso é contraproducente, entende? Para esse tipo de filme, né? Eu sei que é com a Julia Roberts, mas eu acho que contraproducente porque é um discurso, digamos, que tem na cultura, né, do cinema, enfim, que termina reforçando a ideia, né, de que a gente não precisa mudar nossas relações, né, para acolher uma pessoa que está num nível de dependência com a substância, de quase torná-la a única coisa, né, da sua vida, né? Então, assim, a gente precisa mudar as nossas relações, né, para acolher. Por exemplo, se ali é o contexto familiar, podia ser outro, mas ali é o contexto familiar, precisava mudar as relações familiares, né, para poder acolher essa pessoa, né, de outra maneira, quer dizer, né, isso, se a mãe diz assim, vou colar, entende? É a pior coisa que você pode fazer é colar. Porque justamente pela colagem, é pelo sujeito não ter um espaço próprio, né, que ali tu falava do Petit, né, que esse autor que fala disso, né, que muitas vezes a droga entra numa função de me deixa em paz, assim, deixa fazer uma coisa que tu não está intervindo nesse universo, entende?
Então, assim, se é uma relação muito sufocante, né, seja da mãe, do tio, da esposa, quem for, né, mas se a pessoa está numa relação muito sufocante, né, com qualquer outro que seja, geralmente a mãe, mas eu quero tirar um pouco o peso da mãe, coitada, né, assim, se ela está numa relação, pode ser o pai, pode ser outra pessoa, pode ser um amigo, entende? Se ela está numa relação muito sufocante, né, sim, né, muitas vezes o uso de uma substância, ela pode vir a dizer assim, bom, isso aqui pelo menos estou eu comigo mesmo, né? Assim, não, quero ilustrar, professora, porque para mim, em determinado momento, ela está numa outra relação e está vivendo com um companheiro que não é o pai do menino, mas e é uma pessoa bastante atenta no filme, né? E eles têm daí 2 filhos, né, em comum. E, no determinado momento, ele tenta intervir na conversa, né? E aí ela diz o seguinte discurso: esse é meu filho, cuida dos nossos. Então, né? Isso. Ou seja, ela não abriu margem para poder na função dele. Né? Então, realmente, cai como uma luva a sua conclusão a respeito de que a cultura é a mesma, o local é o mesmo, a cidade era a mesma, que provavelmente vivia em função da metanfetamina, ou seja, aquela sociedade de consumo americana que não é exemplo para ninguém nesse aspecto. Então, acho que sim, se a gente não fizer esse link, realmente, o filme por si só joga a culpa de novo no indivíduo, né? E aí a gente vai para aquela lógica moralista e de julgamento de caráter, que não contribui em nada para a solução do problema, né? Paradigma individualizante, né? Que é o que a ótica bolsonarista faz quando fala que nós, que falamos de tudo isso, fazemos apologia às drogas, e não é verdade, né? Não é verdade. Eu não tenho filme para indicar, mas eu tenho um autor, tá? De uns livros para ler, porque filme eu não vi nenhum que trabalhe desse jeito que a gente está falando, tá? Até se um dia eu achar um, eu gostaria muito de... Mas é o Carl Hart, tá? Acho que eu já falei dele da outra vez. O Carl Hart é um neurocientista norte-americano, né? Negro, de origem, assim, de um bairro pobre dos Estados Unidos, né? E ele escreveu 2 livros, né, que eu super recomendo, porque ele escreve a história, é muito gostoso de ler também, é meio autobiográfico, mas ao mesmo tempo ele bota as pesquisas dele das neurociências, tá? Então, assim, o Carl Hart tem um livro que se chama Um Preço Muito Alto, que já foi traduzido para o português, assim, Um Preço Muito Alto, em que ele vai contando a vida dele e as pesquisas, de como é que ele foi virando a ideia das drogas são ruins, né? E agora se lançou um outro que se chama As Drogas dos Adultos, né? Em que ele também, né, faz esse tipo de abordagem assim da biografia dele com a questão das pesquisas que ele faz. Eu só vou concluir, então, porque às vezes dizem, isso não é científico. Não, o cara faz experimentos na lógica mais rigorosa experimental, tá? O que aconteceu com Hart? Ele né, conseguiu estudar, conseguiu sair desse universo, né, em que muitos amigos pereceram, né, da segregação racial e social, né, norte-americana, e ele estudou, se tornou um neurocientista que foi estudar drogas e achava que as drogas eram ruins. E aí ele, não sei em função do que, né, começou a se perguntar pela sua vida e a se perguntar assim, mas como é que eu consegui, né, fazer algumas coisas e os meus amigos lá, agora eu não me lembro se era do Bronx ou do Harlem, não sei bem qual é que é o bairro de onde ele era, não conseguiram, muitos morreram, muitos estão presos, muitos, enfim. E aí ele começou a estudar e a ver se era bem isso, se era bem as drogas, e ele chegou, né, a um autor, né,
que se chama Bruce Alexander, que na década de 70, quando se começava a coisa das guerras às drogas, ele tinha feito pesquisas cientificamente, assim, bem rigorosas do ponto de vista experimental. Científico, eu estou falando de experimental, porque todas são científicas, né? Mesmo as que não seguem o método experimental. Mas, enfim, né, disso que as pessoas gostam, que chamam de ciência, né, o Alexander tinha feito pesquisas demonstrando que não era droga, né, que era essa combinação da droga. Ele tinha feito isso com ratinhos, né, num experimento que se chamava o Parque dos Ratos. Então, sabe aquele, eu não sei se o Gaio teve aula de Skinner, né, da caixinha de Skinner, sim. Que apertava condicionamento operante, né? Também tive sobre isso. Por isso eu estava com a educação, né, professora? Isso entra com a educação, né? Skinner, né? Tá? Então, assim, eles faziam o experimento do ratinho do Skinner, né? E aí, se botavam água e botavam droga, o ratinho, aonde vocês iriam, o ratinho ia buscar droga, né? Entre a água e a droga, vou usar a droga. Então, disso se concluía que a droga faz mal, né? O Alexander, ele botava a droga, ele botava água e ele botava um parque de ratos, sabe? Quem tem hamster tem aquela rodinha, umas diversão para o rato, assim. E o que ele viu é que daí o rato não ia sempre na droga, né? Que ele ia ora na água, ora na droga, ora na diversão. Ele tinha opções. O Alexander se fosse suplência para o ratinho, ele iria só. O Alexander teve que se exilar no Canadá. Tá? Ele foi proibido de publicar suas pesquisas e ele foi se exilar numa pequena cidade do Canadá, todos esses anos, né? Da década de 70 até agora, que o Carl Hart meio que levantou esse... E o que o Hart fez, então, né? Daí ele vai trazendo nesses livros as suas lembranças de todos os movimentos segregatórios que ele sofreu desde a escola, né? Aí eu não vou contar para vocês, mas ele conta vários, né? Que os alunos negros, como não aprendiam, iam todos mandados para uma sala especial, né? Para sei lá o quê. E ele, como era curioso e gostava de aprender, uma vez a professora disse: não, tu pode ficar aqui, né? E aí ele entrou num dilema moral, né, de se ele ficava ali com os alunos brancos que conseguiam aprender, ou se ele ia com os amigos dele para a sala dos que, né, e ele vai dizendo que esse dilema acompanha ele até hoje, né. Então ele vai descrevendo, né, as pesquisas que ele começa a realizar, né, com isso, para dizer assim que não dá para desconsiderar o contexto social, que não é só a química da droga. E aí ele começou a fazer experimentos com pessoas, conseguiu, né, dá um bom diálogo. Ele conseguiu, né, uma autorização para controladamente fornecer, não sei qual foi a substância, né, no hospital. Então ele fazia o mesmo experimento, dinheiro, droga ou não sei o que, né, para as pessoas, né? E as pessoas nem sempre, quando tinham dinheiro, nem sempre escolhiam a droga, né? Então, enfim, aí ele, nesses 2 livros, ele vai contando isso, vai desmitificando, né? E é um neurocientista, eu acho que é importante porque ele é um neurocientista, que as pessoas dizem, vocês psicanalistas, porque vocês não sabem nada de cérebro, não sei o quê, mas é um cara que trabalha com o cérebro que diz isso, né? Dá uma boa interface, né? Bom, nós estamos chegando no final, né, Alexandre? Estamos indo, mas olha, eu acho que tem um insight que me vem como conclusão aqui, professor Igaio. Talvez a política do terror não seja para a gente fazer essas discussões que a gente faz colocando as contradições desse tema, né? Porque quando a gente coloca de forma maniqueísta esse debate num lugar já fechado, a gente não amplia a discussão. E quando a gente faz isso como adolescente, a gente também não acaba impossibilitando a recíproca da discussão e de muitas vezes ver a contradição dessa nossa sociedade de consumo, onde a cirrose hepática por consumo de álcool
temos índices razoáveis, né? Então, essa discussão do aceito fica por baixo dos panos porque a gente não discute, né? A gente rotula quem usa tais drogas ilícitas e não fizemos um debate franco sobre o que deveríamos fazer, né? Sobre o uso realmente, sobre socialmente como é essa nossa relação com essas substâncias, né? Claro, esse olhar múltiplo não interessa, né? Bom, é uma alegria novamente ter tido a Sandra conosco. Eu fiquei assim extremamente satisfeito porque a gente tinha ficado com gostinho de quero mais, de fazer esse enlace, né, do social, do clínico, do singular, dos olhares diversos que são importantes serem vistos e da cultura, né? Então, gratidão, nós vamos te querer mais vezes aqui. E se der depois para ilustrar, tirar umas fotinhas dos livros né, mandar. Isso, né? A gente coloca na descrição. E olha só, professor, eu acho que uma outra conversa que a gente poderia fazer mais solta é sobre essa discussão sobre ciência, o que é ciência e o que não é ciência. Porque aí, para mim, tem também uma condução para a gente não experimentar outras possibilidades com esse viés meio religioso fundamentalista de que só a ciência experimental é que pode nos conduzir à salvação. Eu acho que a gente poderia fazer uma conversa sobre isso. Boa, professora, muito obrigado, mas eu não quero deixar de contar uma piadinha para vocês dois, então, porque para vocês dois ela vai fazer muito sentido. Nessa época de Skinner, na Psicologia da Educação, tinha um cartazinho que era o seguinte, eram 2 ratinhos conversando um com o outro, e aí um ratinho, condicionei essa aí de cima. Basta eu bater na alavanca que ela me dá comida. Bonitinho. Eu também. Então, tá, gente, muito obrigada, né? E eu só queria, estou pensando agora, assim, só deixar dito, assim, que nessas situações, assim, de maior, digamos assim, exclusividade, né? A gente poderia dizer da droga para tudo, né? A arte, as religiões, né? Até os grupos de autoajuda organizados entre pessoas que têm os mesmos problemas e tal, todos são recursos da cultura, né? Nos quais a gente pode se ancorar, né? Numa estratégia de tratamento, por exemplo, né? Então, assim, sim, tem as religiões fundamentalistas, quando elas se colocam também, elas viram droga quando elas são a única solução, né? Mas a religião, ela também é uma saída para algumas pessoas, né? Assim, porque é uma questão se não cultural. For suplência, tudo bem, né? Isso, né? Então, e não são só as religiões evangélicas, católicas, tem a Umbanda, tem as religiões de matriz africana e tal, que também oferecem, né? Tem as religiões que usam as drogas, como a Igreja Católica, o Santo Daime e tal, num outro contorno simbólico, né? Então, assim, só para dizer assim, a gente não está falando mal nem da ciência, nem da religião, né? Só assim, sim, do fundamentalismo científico, do fundamentalismo religioso, porque ali vira história única, né? Mas, enfim, muito obrigada pelo convite de novo. Obrigado.